que vem lá do céu, essa luz dispersa, poder que nunca vi. Vejo que vai se cumprir a esperança que a vida inteira sustentei. Aparecem seres tão lindos sem igual. São aqueles anjos que me conhecem bem, com vozes fortes anunciam que meu sofrimento terminou. Estou vendo a volta do meu Jesus e Rei, o Salvador da minha vida, veio me buscar e agora sei que viverei feliz. Serei feliz, serei feliz, serei feliz, assim serei feliz. Vejo momentos pra nunca esquecer. A mãe abraça o filho que morreu. Um forte abraço daquele que um dia lhe falou nesse momento. É um sonho tão real, um momento que me fez pensar. Estou pronta para o dia de meu Deus. Estou vendo a volta do meu Jesus e Rei, o Salvador da minha vida, veio me buscar e agora sei que viverei feliz. Estou vendo a volta E continuando esse programa tão bonito, tão especial, continuando também as explicações, todas essas coisas que estão aqui, toda essa mobília e todos os utensílios têm para nós significados especiais. Eu vou abrir a Bíblia agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Vamos ler 2 versos. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e as rochas se fenderam. Quando Jesus morreu na cruz, voltando à mensagem do altar de sacrifícios, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou. Que véu é esse? Entrando aqui no lugar santo, recorda que aqui havia um véu, uma cortina
enorme que separava o santo do santíssimo. Esse véu se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. A mensagem estava dada. Na morte de Cristo estava então se cumprindo a mensagem do santuário. Mas antes de chegarmos nesse ponto final, nós temos que voltar um pouco. Imagina isso aqui como uma linha do tempo. E aqui no meio você tem a cruz, onde está o microfone, é a cruz. Antes da cruz, antes de Cristo morrer na cruz, como as pessoas eram perdoadas e salvas, se Jesus ainda não havia morrido? Quando falamos no período de hoje, nós entendemos perfeitamente que hoje a pessoa que se arrepende e confessa a Deus os pecados e aceita Jesus, ela é perdoada e salva, porque Jesus já morreu na cruz. Mas antes de Cristo morrer na cruz, como era? Como funcionava o perdão e a salvação? Aqui entra a mensagem do santuário. O pecador, arrependido, pegava o cordeirinho, colocava o cordeirinho ali no pátio, ajoelhava-se, colocava as mãos sobre a cabeça do cordeirinho, fazia uma oração a Deus e dizia para Deus: Deus, eu pequei, eu cometi este e este pecado. Eu sei que o salário do pecado é a morte, porém eu não quero morrer. Então eu transfiro o meu pecado para esse cordeirinho aqui. Eu transfiro a minha culpa para ele. E eu te peço perdão. Então ele orava a Deus e transferia a sua culpa para o animal. Em seguida, ele pegava o cutelo, o facão, e sacrificava o cordeirinho, sendo que ele pecou e ele deveria morrer. Porém, transfere seu pecado e sua culpa para o cordeiro e o cordeiro morre. É uma mensagem que, humanamente falando, é difícil de entender e aceitar. Como uma pessoa inocente pode pagar pelo culpado? Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Jesus não tinha culpa nenhuma. No entanto, morreu no lugar do culpado. Nós somos os culpados e Jesus morreu em nosso lugar. Esta, em resumo, é a mensagem do santuário. Como você pode ver ali, o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Passamos do altar pela purificação e entramos no lugar santo. Quando chegamos aqui no lugar santo, a gente volta novamente ao castiçal, ou ao candelabro. Eu quero destacar aqui a luz. Essa luz representa Jesus. Mas você pode fazer um estudo mais profundo e entender algo mais a respeito da luz. O mundo, longe de Deus, as pessoas longe de Deus, elas estão em trevas. As pessoas sem Deus não podem ser felizes. E nós sabemos que existe um conflito entre a luz e as trevas. Porém, eu devo dizer a vocês que luz e trevas não podem ocupar o mesmo espaço. Isto é, essa luz do castiçal, do candelabro, representa uma mensagem de Deus para que não andemos nas trevas, para que não andemos na escuridão. O profeta Isaías, no capítulo 60, diz: as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos.
Enquanto que Apocalipse 18, verso 1 diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O castiçal com 7 lâmpadas acesas dia e noite diz para nós que o mundo precisa da luz do Salvador, da luz de Jesus, da luz de Deus. Quando você vai para o Salmo 119, verso 105, ali está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra, sim, palavra. O que diz João capítulo 1, versos de 1 a 3? Diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Outras versões dizem assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra. E o verso 14, João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Quem é que se fez carne e habitou entre nós, senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se é que você me entende, quando nós falamos em palavra, a palavra de Deus é muito mais do que um livro, é muito mais do que a Bíblia, é muito mais do que palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que é viva? É viva porque a palavra não é somente papel e tinta. A palavra é uma pessoa, o verbo é uma pessoa, o evangelho é uma pessoa. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Paulo está dizendo: eu não me envergonho de Jesus. A palavra viva e eficaz é Jesus. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o Cordeiro, Jesus é a água, Jesus é esse castiçal aqui. Esse castiçal representa Jesus, a luz do mundo. A luz em Salmo 119, 105 é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas essa palavra é muito mais do que a Bíblia, o papel em si, o livro em si. É Jesus de Nazaré. Quando você vai para João 8,12, aí Jesus assume, e Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E quando você vai para Mateus capítulo 5, verso 14, aí nós tomamos um impacto daqueles, nós somos impactados ou impactadas. Jesus diz lá no Mateus 5,14, sabe o quê? Vós sois a luz do mundo, você é a luz do mundo. E aqui entre nós, né, gente? As pessoas não podem ver Deus, as pessoas lá fora não conseguem ver Deus, mas aqueles ou aquelas que já tiveram uma experiência com Deus podem refletir Deus para as pessoas. Jesus uma vez disse: quem vê a mim, vê o Pai. E uma vez Paulo, o apóstolo, disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, nós somos representantes de Cristo. Uma vez, na Inglaterra, num período de guerra, ou num período pós-guerra, estava no final a guerra, um garoto faminto, um garoto que não comia havia um tempo considerável, ele estava diante de uma padaria e olhando pelo vidro, ele via aqueles bolos e aqueles doces e aqueles pães, e os olhos do garoto estavam assim arregalados, ele estava com muita fome, e ele olhava aquilo e a saliva vinha à sua boca, e ele queria tão somente um pedaço de pão. Ele insistia em comer com os olhos, quando de repente apareceu um soldado e perguntou a ele: o que você está fazendo aí, garoto? E ele, assustado porque era um soldado, e disse: não, eu estou olhando, é que eu estou com muita fome. Você quer comer um pão? Perguntou o soldado. Sim, eu quero. E o soldado entra na padaria e coloca em uma sacola vários pães e doces e entrega nas mãos do garoto. E o garoto não acredita naquilo. Ele olha para aquele soldado e diz assim: moço, o senhor é Deus? O Senhor é Deus. É isso. As pessoas veem Deus ou o diabo na vida das pessoas.
Vós sois a luz do mundo. Deus está nos chamando para brilharmos. Você tem que sair daqui e dizer assim: Jesus, eu quero ser a luz, eu quero brilhar, eu quero iluminar as pessoas. Mas para você brilhar, para você iluminar as pessoas, para você fazer a diferença, para você abençoar o seu bairro, a sua vizinhança, o seu marido, a sua família, você precisa primeiro passar pelo altar de sacrifício, depois passa pela pia. Então você vem dali para cá e você chega no lugar santo, e aqui você recebe um banho de luz. Já ouviu falar desse negócio, banho de luz? Mas esse é um banho da luz do céu. Quando a luz do céu chega, expulsa as trevas da alma. Assim é a mensagem dessa luz. Jesus é a luz. E não esqueça que você só pode brilhar por Cristo e só pode expulsar as trevas da alma se passar por ali primeiro, depois você vem para cá. E não esqueça que aqui você tem um altar com pães, ou melhor, uma mesa com pães, e o pão em si é Jesus. Jesus é o pão da vida. E uma coisa muito forte sobre o pão: a oração do Pai Nosso, a gente conhece muito bem. Diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí vem: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A expressão pão não significa necessariamente o pão literal, mas muito mais do que o pão, representa o alimento. O alimento como um todo é chamado de pão. A Bíblia, quando fala pão, está falando do alimento. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo assim: eu sou o alimento que você precisa para ter uma vida espiritual fortalecida e vitoriosa. O pão é o alimento. E foi Jesus quem disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome. Você já comeu quando estava com muita fome? E a gente diz assim: eu estava morrendo de fome, né? A gente diz assim. E você também já comeu quando não tinha fome? Já comeu com os olhos? Estava cheia, satisfeita, mas você não resistiu à tentação e comeu de novo e se sentiu mal, né? Pois é. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. A pessoa que tem fome de Deus, fome de perdão, fome de salvação. Somente quem tem fome pode sentir o sabor de andar com Deus. Somente quem tem fome sente o que significa ler a Bíblia. As pessoas que têm fartura de pão não valorizam o pão. E na palavra de Deus, quanto mais você estuda, mais fome tem. E assim, cada vez mais que você busca Deus, mais você quer buscar. E a gente tem que estar sempre aberto e vazio de nós mesmos, para sermos cheios desse alimento espiritual. E você diz: pastor, mas se eu estudo a Bíblia e oro bastante, como é que eu vou estar vazio ou vazia de mim mesmo para ser cheio, se eu já estou cheio da palavra? Aí entra e nós voltamos para a luz. Se você é a luz do mundo, você recebe a mensagem, você recebe o alimento, e sabe o que você faz? Partilha, distribui. Quanto mais você tem, mais você distribui, mais você partilha, mais você testemunha. E ao testemunhar você se esvazia e vai lá e busca mais, e se enche e depois partilha, e fica vazio de novo, vai lá e busca mais e partilha. Aquele que só recebe e não partilha, chega uma hora que a pessoa estará cheia de si mesma. E o pão da vida nos desafia a termos fome de pão, pão espiritual. Bem-aventurados os que têm fome. Jesus é o pão, a gente tem que comer desse pão todos os dias. Sabe o que diz Ellen White? Ellen White, que viveu no tempo de Irã Edson, ou Irã Edson no seu tempo. Ellen White diz assim, que faria bem cada um de nós dedicar 1 hora por dia para meditar no sacrifício do Cordeiro. E essa meditação no sacrifício do Cordeiro é com certeza o comer do pão.
Quando você participa também da Santa Ceia, você está comendo do pão e ao tomar o vinho puro, suco da uva, você está simbolicamente tomando do sangue de Jesus. O pão e o vinho é o corpo e o sangue de Jesus. Você passou pelo altar de sacrifícios, passou pela purificação da água, foi iluminado aqui no castiçal com a luz do mundo, alimentou-se do pão da vida. Agora você vai adorar a Deus com mais perfeição ainda. A sua adoração e o seu louvor será tão grande, a mensagem de Deus vai estar tão transbordando no seu coração, transbordante em sua vida, que você não aguenta, você não resiste, você não consegue ficar calada, não consegue ficar parada, porque Deus entra na vida, e essa presença de Deus nos incomoda tanto, que o cristão, a cristã, não pode ficar parada ou parado. Você vai primeiramente nesse altar de incenso adorar o Deus Criador dos céus e da terra. E ao adorar a Deus, ao manter uma vida de adoração individualmente, você adora a Deus em sua casa, você transforma a sua casa num verdadeiro altar, como nós falamos ontem à noite. Você tem em sua casa um altar de adoração. Então agora a sua vida é uma vida de louvor, sua vida agora é um santuário, sua vida agora é diferente. Você é um adorador, é uma adoradora, e o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, é também uma verdadeira missionária. É verdadeiramente uma pessoa que prega o evangelho, falando ou sem falar. A vida torna-se uma pregação constante. Esse altar nos desafia a vivermos uma vida de comunhão e adoração. Você sabe, adorar a Deus aqui é fácil, porque estamos para isso aqui. Mas o dia a dia lá em casa é desafiador, você sabe disso. Reunir a família para cantar, para orar, para buscar a Deus em casa é mais difícil. E aquela mensagem do altar de incenso é uma mensagem que desafia você a fazer assim, a transformar sua casa num altar de adoração. Eu fui a uma casa, uma família, fazer uma visita. E quando terminei a visita, já estava saindo, o dono da casa me fez um convite. Pastor, antes do senhor ir embora, gostaria que conhecesse uma parte da minha casa. Sim? Pois não? E ele me levou numa pequena sala, pequena mesmo, mas na porta daquela sala estava escrito assim: santuário. Eu entrei, tinha 2 cadeiras, alguns puffs, um lindo tapete, uma pequena mesa com Bíblia, inário, livros, e ali estava um altar muito bem decorado e uma música ambiente. Ele disse: pastor, para entrar tem que tirar os sapatos. Tá bom, tirei os sapatos. Ele disse: aqui é o trono de Deus na minha casa. Aqui é o santuário de Deus em minha casa. Nenhuma pessoa vem aqui e sai sem passar por aqui. Seja cristã ou não, se entrou na minha casa, tem que entrar aqui nesse santuário. E ele transformou uma parte da sua casa num altar para Deus. Assim fazia Abraão, assim faziam os profetas. Por onde andavam, erigiam um altar para Deus. Que tal fazer isso em sua casa? Se não dá um cômodo, um cantinho da sala, fazer ali um altar para Deus, de adoração. Quando entramos no Santíssimo, lembre-se que o Santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez no ano. Lembre-se que quando o sumo sacerdote entrava aqui, o povo de Israel ficava em volta do santuário, como no acampamento, em oração, em contrição. Era o dia em que Deus iria se manifestar em forma de fogo. Era o dia da expiação, era o dia do perdão. Durante todo o ano, eles apresentavam sacrifícios
E o sacerdote fazia um ritual aqui, trazendo numa vasilha o sangue do cordeiro. E esse sangue ele aspergia nesse lugar santo e também colocava nas pontas do altar as impressões digitais com sangue. E aqui era feito um ritual trazendo o sangue do cordeiro para cá, 2 vezes por dia, o ano todo. Então, completado um ano, o sumo sacerdote tinha que entrar aqui. E ao entrar aqui, ele trazia consigo uma vasilha com sangue. 2 animais eram selecionados. Um representava Jesus Cristo, o outro representava Satanás. E o sumo sacerdote entrava aqui, trazendo o sangue desse animal que representava Jesus. E aquele que representava Satanás, aquele animal, ficava lá fora vivo. O animal que representava o inimigo ficava lá fora vivo. E o que representava Jesus era sacrificado, e o sumo sacerdote trazia o sangue para cá, para apresentar a Deus como o sangue do sacrifício que Jesus faria no futuro em favor da humanidade. Aqui, o sumo sacerdote com uma roupa especial, um preparo especial, ele estava ou entrava na presença de Deus. Isso era tão santo, mas tão santo, que se o sumo sacerdote tivesse algum pecado, ele era fulminado imediatamente com a presença de Deus. Havia um preparo especial. Deus então se manifestava aqui, entre os querubins, e ele dizia: Pai, Deus, aqui está o sangue do Cordeiro, aqui está o sangue que representa o sangue do Cordeiro de Deus, em favor de todo o teu povo. Perdoa, Pai, o teu povo. E quando Deus perdoava o povo, o sumo sacerdote saía e dava notícia ao povo, e havia uma festa, uma grande festa, porque Deus perdoara o seu povo. Então as pessoas responsáveis pegavam aquele animal vivo que representava Satanás, era um bode, e pegava aquele bode e levavam para um deserto. Êxodo 16 fala isso. Levavam para o deserto, e lá no deserto esse animal, esse bode, era abandonado, vivo, deixado lá, para morrer de fome, de sede, de frio. Era abandonado lá, representando o que diz Apocalipse 20, que um dia, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, Satanás será preso por 1000 anos. 1000 anos ficará nesse planeta vazio e desolado e destruído. O inimigo ficará aí, vagueando para lá e para cá, como aquele bode que era jogado no deserto. O ritual no lugar santíssimo não era somente isto, tinha outras coisas mais. O que representava, por exemplo, o maná? Aqui dentro tinha o maná. Qual era o simbolismo do maná? Nesse caso, o maná representava o cuidado de Deus, que Deus provê. Deus proverá o suficiente e o necessário para o seu povo. Israel não tinha alimento, e Deus mandou o alimento do céu. Toda vez que você lê na Bíblia maná, lembre-se, Deus proverá. Deus provê o que você precisa. Deus cuida de você. Não se desespere, confie em Deus. O maná ali é uma garantia de que Deus está preocupado com a sua vida, e Ele cuidará de você nos mínimos detalhes. Além do maná, havia também a vara de Arão, que floresceu. O povo queria trocar o seu líder, e tem hora que o povo se cansa de um líder e quer outro, né? E o povo queria outro líder.
E Deus mandou que os possíveis candidatos colocassem o seu cajado e o nome no cajado, ali no chão, e fossem dormir. E no dia seguinte, o cajado que florescesse, o dono dele era escolhido por Deus para ser o líder. Todos colocaram o cajado ali. E no dia seguinte, a vara de Arão floresceu, mostrando que Deus não queria trocar o seu líder. E que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Deus é que comanda. E a vara de Arão ali dentro significa o seguinte: Deus está no comando. Deus dirige a igreja. Deus dirige o seu povo. A igreja pode ter suas lutas, mas Deus está no comando. E está no comando da sua vida também. Você não veio aqui por acaso. Deus está no comando da sua vida. Deus tem um plano para você. E ali estavam também as 2 tábuas do concerto, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, uma evidência clara da santidade da lei e da seriedade da lei. A lei de Deus estava ali para representar 2 coisas: o amor e a justiça. A lei de Deus é uma lei de amor. A primeira tábua, amor a Deus, e a segunda tábua, amor ao próximo. A lei se resume no amor. Mas quando falamos também em justiça, é porque essa mesma lei é a norma do juízo final, de acordo com Tiago capítulo 2, versos de 10 a 12. No juízo final, todo mundo terá que passar pelo julgamento baseado na lei. A lei, os 10 mandamentos, é a norma do juízo final. Assim acontecia o ritual do santuário. Quando Deus se manifestava no Santíssimo e perdoava o povo, e a notícia era dada, o povo se alegrava, o santuário aqui era purificado, e o ano seguinte começava tudo de novo. E assim, no ano seguinte de novo, e no outro ano novamente, e assim por diante. Mas, quando Cristo morreu na cruz, o texto que eu li para começar, a Bíblia diz: o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Hoje, o santuário do tempo de Moisés não existe mais. O santuário que está em vigência, o santuário que existe hoje, está no céu. Lá no céu tem um santuário. E houve um tempo em que um povo estudou esse assunto, em Daniel capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu estava lá, com Guilherme Miller, com Ellen White, e com outros homens e mulheres, estudamos esse assunto. E nós pensávamos que Jesus voltaria em 1844 para purificar o santuário. A gente achava que o santuário era a terra. E quando Jesus não veio, houve uma decepção muito grande. A mensagem de que Jesus voltaria em 1844 era tão forte, tão contagiante, tão doce. Mas quando chegou o dia 22 de outubro e Jesus não veio, houve uma decepção geral. Até hoje tem uma pedra na região de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde as pessoas subiram para ver Jesus, e Jesus não veio. Naquele momento, ninguém entendeu nada. Mas um dia, estudando melhor a Bíblia com um grupo de pessoas, examinando melhor a palavra de Deus para ver onde estava o problema, porque depois da decepção, milhares de pessoas abandonaram a fé, mas um pequeno grupo permaneceu firme estudando a Bíblia. Eu estava lá, e a gente estudava, e um dia, caminhando pelo milharal,
depois de estudar e orar e vigiar, eu entendi o que era aquilo. Deus me revelou. Deus fala com a gente. E deu para entender o que realmente aconteceu em 1844. Por isso meu nome é Irã Edson, aquele que teve aquela visão naquele dia para entender o significado de Daniel 8,14. Num outro momento, você vai saber o que aconteceu em 1844, biblicamente falando. Eu vou contar para você num outro momento, porque agora, entendido essa primeira parte, eu preciso te dizer um negócio muito importante. Fazer um convite para você. Eu havia dito que faria um chamado, lembra? Um apelo. Vou fazê-lo agora. Estamos no século 21. O tempo passou rápido, mas a mensagem não muda, é a mesma. Deus não muda, é o mesmo. O que a gente quer dizer agora é que esse Jesus chamado de Cordeiro, esse Jesus a água da vida, esse Jesus a luz do mundo, o pão da vida, esse Jesus digno de adoração, esse Jesus do lugar santíssimo, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, em breve voltará. E antes que ele volte, você precisa voltar para ele. Antes que Jesus volte, você precisa abrir o coração para ele e entregar sua vida a ele. Eu sei que aqui existem várias pessoas convidadas especiais, pessoas que são servas de Deus, como nós somos todos. Mas aqui tem algumas mulheres e algumas pessoas que, homens também, mas especialmente as mulheres, que vieram aqui como convidadas especiais. Não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São filhas de Deus, como todos nós somos. E você é nossa convidada especial. Se você me permite, com muito carinho, com muito amor no meu coração e respeito a você, eu quero te fazer um apelo, um convite em nome de Deus. Então você que está nos assim, brindando com a sua presença, você que é nossa convidada e não é membro da Igreja Adventista, eu queria que você levantasse a mão. Você pode levantar a mão para eu ver? Deixa eu tentar ver daqui. Várias mãos levantadas. Não tenho vergonha de levantar a mão. Então, para eu ver melhor, fique em pé. Levante-se, para a gente ver melhor. Olha, estão elegantes, elegantérrimas. Fiquem em pé. Não sentem, permaneçam em pé. Lá em cima, na galeria, deve ter também. Coloque-se em pé, por favor. Levante-se. Permaneçam assim que eu vou fazer uma oração por você. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Tem alguém aí que já foi membro da igreja e está afastado da igreja? E veio hoje e falou: pastor, estou afastada da igreja, mas eu vim aqui porque achei legal esse convite. Fica em pé também, por favor. E tem alguém que diz: pastor, nem vou me levantar porque eu já me considero da igreja, só falta o batismo para mim. Quem aqui diz assim: pastor, só falta o batismo para mim, eu já estou dentro? Coloque-se de pé, por favor. Para você que só falta o batismo, coloque-se de pé. Aí. Agora, você que está sentada ao lado dessas mulheres, você que é amiga delas, ou parente delas, elas são suas convidadas. Eu queria que você, que está sentada, que é membro da igreja, se levantasse ao lado dela e colocasse a mão no ombro dela, Senhor. Aí, abraça. Pode abraçar. Você vai falar: pastor, o que isso tem a ver com o santuário? Você vai ver já o que tem a ver com o santuário. Tem tudo a ver. Agora, olhem para mim aqui. Olhem bem para mim. Vejam que eu estou com